essa denúncia, só não, né? Em relação a 10, sim, eles aceitaram a denúncia. Bom, para falar sobre isso e outros assuntos, a gente está em contato com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Senador, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Pois não, estou à disposição de você, do Benedito e dos seus assinantes. Senador, vou puxar aí por essa manchete que a gente está trazendo na Home de Veja, né, esse comentário que foi feito do deputado Sóstenes Cavalcante sobre esse impasse em relação ao PL da anistia. Está ali, tem um PL na Câmara que já está tramitando, tem apoio para que ele vá, inclusive, para seja tramite em regime de urgência. No Senado também havia ali uma discussão para um texto alternativo. Como que a oposição vai se colocar em relação a isso? Vai ter um novo texto ou vai focar no texto do Senado? Como é que vai ser isso? Olha, essa discussão ela está posta, apesar de muitos acreditarem ou acharem que não há tração, né, por parte da política. Há sim, tanto é que essa foi a discussão que nos últimos 4, 5 meses foi a mais importante do país, ela continua sendo. É necessário uma pacificação, reconciliação nacional para nós nos voltarmos para os problemas que realmente interessam ao país. Mas o fato é que há uma enorme interferência de um poder sobre o outro, né? Nós estamos vendo, e vocês têm publicado, que membros do Supremo Tribunal Federal têm sinalizado tanto publicamente como nos bastidores que estão desconfortáveis que um poder independente, que é o Legislativo brasileiro, utilize uma prerrogativa desse poder, que é decretar ou definir a anistia de atos políticos, né, para que o Brasil possa virar uma página, como já aconteceu ao longo da nossa história, em mais de 40 oportunidades diferentes. Né? Aqueles que hoje estão no poder, inclusive, foram beneficiados por uma anistia, e não foi por crime de depredação de prédio ou de pichar de batom uma estátua. Foi por crimes sérios, crime de terrorismo, crime de assalto, de sequestro, de roubo a banco, de morte, e o país se reconciliou. Então, me parece, sim, que é muito mais uma vontade ou um receio de que este grupo político que hoje, sem dúvida nenhuma, é o mais importante do país, que é a direita brasileira, possa disputar eleições com o seu principal representante, que é o Bolsonaro, que necessariamente cumprir a Constituição. Eu espero que os ânimos serenem, né, que nós temos a possibilidade de, dentro do ambiente da política, que é um ambiente próprio para isso, né, o projeto ele possa ser apreciado pela Câmara e seguido pelo Senado da República. Se houver votos suficientes, que se cumpra a Constituição, que se vire essa página, né, e que se acabe esses inquéritos intermináveis e inquisitoriais, onde um poder se agigantou, se hipertrofiou e tem feito muito mal à democracia brasileira. José Benedito, editor de Veja, está aqui com a gente. Zé, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Ótima tarde, Marcela. Boa tarde, senador. Obrigado por participar do... Poderia partir um projeto do Senado, né, patrocinado, inclusive, pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, que seria uma espécie de meio... Não está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Circulou nos últimos dias, há algum tempo, a informação de que poderia partir um projeto sobre anistia do Senado, patrocinado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e que seria um meio termo ali entre o que propõe, um meio termo não, um texto mais moderado, assim, mais restrito, né, menos genérico, em relação a esse que tramita na Câmara. Isso está andando no Senado? O senador Davi Alcolumbre falou com o senhor em algum momento sobre a hipótese disso tramitar? Benedito, após uma das viagens que o presidente Davi fez ao exterior, acho que uns 15 dias atrás, a imprensa teve essa informação. Inclusive, eu estava no plenário, fiz um pronunciamento muito forte a respeito do tema, e nesses últimos 15 dias o presidente Davi já viajou uma outra vez, ao lado do presidente Lula, me parece que para a China, ou para a Rússia, ou para ambos os países. Isso. Né? E até hoje nós não fomos apresentados esse texto. Então, o que existe é uma intenção que não foi concretizada, não foi materializada. E até pela responsabilidade do posto que eu ocupo hoje de líder da oposição no Senado da República,
eu prefiro não especular sobre uma hipótese que não nos foi demonstrada. Então, na hora em que esse texto, esse pretenso texto, esse suposto texto, nos for dado a conhecer, né, tivemos conhecimento dele, a gente pode falar a respeito. Por enquanto, infelizmente, uma conversa, suponho, entre o presidente Davi e a imprensa. A oposição não teve acesso a esse texto. Senador, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o julgamento da trama golpista que está acontecendo no STF, né? Na última, o STF a primeira turma começou a ouvir testemunhas, né, em relação ao caso ligado ao ex-presidente Bolsonaro, que já começou o julgamento de fato, e nessa semana, na última segunda-feira, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, deu ali seu depoimento em relação ao que tinha acontecido na época, né, na visão dele, e, claro, de acordo também com o depoimento que ele tinha dado à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes ficou incomodado, inclusive, com uma certa mudança ali de versões em relação ao que ele tinha dito na Polícia Federal, na contundência, né, da participação do ex-presidente, do que de fato aquelas reuniões tinham um objetivo de fazer o plano de tentativa de golpe. Então teve ali alguma mudança de versão, mas ele continuou com a afirmação de que teve assim um plano final e que previa inclusive matar o ministro Alexandre de Moraes. Queria saber como é que você viu essa parte aí. Também tem expectativa para hoje, né, do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Como é que você tá vendo essa parte aí das testemunhas? Olha, o que existe hoje é uma jurisprudência de exceções. 5 personagens participaram dessa conversa. O ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Nogueira, o ministro, o chefe da Marinha, o Garnier, o da Aeronáutica, Batista Júnior, né, que trabalha por hoje, e o do Exército. E além do presidente da República, o Bolsonaro na época. Desses 5, 4 já negaram o que foi alegado, né, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, que não houve voz de prisão ao presidente Bolsonaro, não existe minuta de golpe, o que existe são estudos em relação a dispositivos constitucionais. Isso tem desmoralizado o julgamento de tal forma que o ministro Alexandre de Moraes tem impedido a publicidade desse julgamento. Vocês devem estar lembrados que quando o Palocci, na primeira instância, faz acusações ao então presidente Lula, isso foi em rede nacional. Há um vazamento seletivo desde o início do processo. Não há paridade de armas. As provas que são obtidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal e que foram garimpadas de um conjunto enorme, né, de documentos, esses foram disponibilizados para a defesa. O grosso só foi disponibilizado agora, faltando 2 ou 3 dias para a oitiva das testemunhas. Então, claramente, há uma vontade inquisitorial absolutamente extraordinária de se impedir o acesso por parte da defesa de diálogos e de fatos que mostrem a incongruência das acusações que foram feitas. Toda hora a gente vê um furo nessa patomina, nesse enredo que foi criado, que é absolutamente inverossímil, né, de que a simples análise sobre dispositivos constitucionais caracterizariam um suposto golpe de Estado, né? Isso está ficando cada vez mais frágil. Mas a gente já sabe que a situação já está resolvida, né? Porque quem julga o presidente é a vítima dessa pretensa trama, né? Que por si só é difícil você explicar a qualquer pessoa, né, que não esteja envolvida no processo do Brasil, e até aqueles que estão envolvidos, né, se sentem desconfortáveis com o que está acontecendo. Uma Câmara onde houve a mudança do julgamento do Pleno para a Câmara, no meio do processo em 23, em que o advogado do ex-presidente da República é membro, o Zanin, o outro é o desafeto conhecido do presidente, que é o ministro Dino, que tem, inclusive, processos contra o presidente Bolsonaro, quando estava no exercício do cargo de governador do Maranhão, que deveria ter
o cuidado de se afastar para minimamente fazer de conta que dá alguma conotação de imparcialidade, mas continua lá. Nós já sabemos onde é que isso vai dar. Né? Não há duplo grau de jurisdição. Não estou entendendo até hoje porque que o presidente está sendo julgado já no STF, né? Quando todos os presidentes que o antecederam desceram para a primeira instância. A mudança da prerrogativa de foro tem sido uma constante, a jurisprudência tem mudado no STF de acordo com a conveniência. O que existe é que 1.500 pessoas foram julgadas em escala industrial, processadas, para justificar o fato de que a gente tem que tirar Bolsonaro do processo político. Há uma semana atrás, nós vimos um torcedor condenado, acho que entre Palmeiras e Flamengo, né, que matou uma pessoa, uma torcedora, tirando uma garrafa dela num jogo entre os dois times, e essa moça que foi morta, né, tragicamente acidentada, né, por esse acidente. O cidadão que foi condenado recebeu 14 anos de prisão. É a mesma pena da mulher que pichou uma estátua de batom. Então, a população que vai assistindo isso vai sentindo cada vez mais que não tem sentido o que está acontecendo, que é uma forçação de barra, né? Que se tenta fazer uma espécie de justificativa, né, sobre um pretenso golpe de Estado que teria sido materializado como uma baderna, como uma arruaça que ocorreu no dia 8 de janeiro, que todos nós repudiamos. E esses arruaceiros, essas pessoas que perderam, né, o controle na hora de uma manifestação política, né, estão sendo condenados a 17, a 14, a 15 anos de prisão, como se tivessem organizados para suprimir violentamente o Estado democrático de direito. Então, infelizmente, cada vez mais a gente vai avançando num processo, né, que mostra a sua fragilidade, que mostra a sua inconsistência, e a população está enxergando isso. Não é por acaso que em todas as pesquisas de opinião que a gente faz em todos os estados brasileiros, Bolsonaro está cada vez mais forte e o Lula está cada vez mais fraco. Não está colando. Zé. Senador, eu ia falar sobre isso, fazer essa ponte com a eleição já, né? O senhor, como secretário-geral do PL, e muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma eleição pela frente, né? Assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro está dizendo que continua querendo ser candidato, que vai tentar ser candidato. O senhor tem todas as prioridades do PL para o ano que vem, uma delas, inclusive, é conquistar a maioria no Senado, né? Outros políticos de direita estão se movimentando aí, assim, há movimentações acontecendo. Eu queria saber o seguinte, né, nessas conversas com o ex-presidente que o senhor tem, o quanto que esse processo judicial, que deve se arrastar, inclusive, até o final do ano, interfere na organização política da direita para o ano que vem? Como é que está sendo conduzir as negociações para tocar uma campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com essa questão da defesa do presidente no tribunal, do ex-presidente? Olha, para nós está muito claro que a maior liderança do país no campo da direita, além de ser o presidente Bolsonaro, isso tem sido tacitamente e explicitamente entendido pelos nossos pares ou os nossos aliados de outros partidos políticos, que estão mais ao centro. Então, há um entendimento generalizado que não existe uma candidatura consistente, uma candidatura com capacidade de tracionar, né, e fazer essa polarização necessária, esse antagonismo necessário com o governo que aí está, que não seja através do presidente Bolsonaro ou com o seu apadrinhamento, com o seu apoio. Tá? E essas conversas estão se dando nesse nível. Nós estamos conversando com diversos partidos, inclusive traçando estratégias em estados brasileiros, levando em consideração a necessidade de transigismo, de negociarmos, né, desde que as chapas que estão se formando tenham afinidade de propósitos, né? Então, isso do norte a sul do país, de leste a oeste. O presidente tem conversado política todos os dias, né? Tem buscado interlocutores, não tem ficado em si mesmado, não tem olhado para o próprio umbigo. Nós vamos reiniciar agora uma agenda muito intensa de viagens. Nós já começamos agora no dia 29 de junho, de maio e 30 de maio. Nós estaremos lá em Fortaleza, no 2º Seminário de Comunicação, onde o partido busca unificar a sua comunicação e linkar, né, com essa base orgânica que está capilarizada em todo o território nacional, inclusive com o trabalho com as Big Tech.
né, no início do mês de junho, o presidente volta ao Rio Grande do Norte para retomar aquela agenda do Rota 22. Nesse meio tempo, nós vamos ter um grande evento aqui em Brasília com as mulheres, capitaneado pela Michele Bolsonaro, com as mandatárias espalhadas pelo Brasil. Hoje o PL é, sem dúvida nenhuma, um partido que tem presença em todos os municípios brasileiros, quase sem exceção. Nós temos mais de 6 mil mandatários com mandato, né, no Brasil. Foi o partido que fez o maior número de votos para prefeito nas eleições de 2024, de 3,5 milhões para quase 16 milhões de votos. Nós somos quase diariamente, hoje mesmo tive uma reunião com o governador de um estado do Centro-Oeste, né, e um representante importante daquele estado, permite-me só não dizer ainda qual é, ele deve daqui a pouco falar. Já sabemos. Tratativas, né, para aumentar a presença do PL nesse estado importante, né, e isso tem acontecido quase que diariamente. Nós estamos muito focados na necessidade de termos uma maioria no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara Federal, através do nosso partido e através dos partidos que têm afinidade política conosco, né? Então, o presidente está muito antenado, está muito disposto, né? Está com muita vontade de fazer política, e isso está acontecendo todos os dias. Agora, senador, a gente tem visto as pesquisas mostrando, testando o nome da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, para a presidência em 26, né, caso o ex-presidente não possa ser o candidato pela direita. E, obviamente, tem muitas possibilidades, ainda tem tempo, tem muita coisa para acontecer, mas é um nome que vai indo muito bem, inclusive ganha em vários cenários, em várias pesquisas, ganha do presidente Lula. É um nome que está sendo trabalhado pelo partido, em qual nível? Assim, porque a gente sabe que tem outros nomes, como o Tarcísio de Freitas, do Republicanos. É um nome que é uma aposta do partido, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro? Olha, o nosso candidato, o nosso líder é Bolsonaro. Então, na hora em que houver a necessidade de tomar uma posição diferente, nós vamos ouvi-lo. Agora, o nosso problema é, na verdade, a nossa vantagem. Porque se você olhar à esquerda, há quase 30 anos, com essa hegemonia do presidente Lula, me permite uma analogia, é como um cardeiro, não dá sombra, não dá flor, e não permite que nasça nada no seu entorno. É uma paisagem árida. Se não for Lula, depois dele o caucho, né? Então, mesmo toda a importância de liderança que o Lula tem, é uma liderança insípida, ela não consegue frutificar, né? Ao contrário no nosso campo, nós temos uma profusão de líderes preparados, né, e com disposição, né, para ocupar um espaço majoritário no país. A partir do próprio presidente Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, você citou o governador Tarcísio de Freitas, né? Nós temos aí o governador de Minas Gerais, nós temos aí o Zema, né? Nós temos aí o governador do Paraná, o Ratinho, nós temos aí o governador do Goiás, o Caiado. São muitas lideranças importantes, né, que têm a capacidade e a condição de protagonizar uma campanha majoritária, ao contrário da esquerda. Então, nós não vamos ter dificuldades, né, de termos opções no nosso campo. Agora, o nosso candidato é o presidente Bolsonaro. Nós acreditamos, né, que a política, né, que o legislativo, né, vai engendrar uma solução dentro da Constituição que vai nos permitir manter essa candidatura do presidente Bolsonaro para a eleição subsequente. E caso isso não seja possível, tá, nós vamos ouvi-lo no momento oportuno, conversando também com esse grupo de partidos, de lideranças, para encontrarmos e vamos buscar essa unidade na direita. E se a unidade não for possível, tem um segundo turno, né, porque os partidos existem, nós temos um processo em que há 2 turnos eleitorais, né, e é evidente que todas as candidaturas são candidaturas representáveis, legítimas, e que, evidentemente, se tiverem partido e tiverem tração, podem, né, perfeitamente ser apresentadas como alternativa ao desgoverno que nós estamos sofrendo hoje. Senador, ainda falando da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senhor pode esclarecer para a gente o que foi que houve com o ex-secretário Fábio Van Garten? O senhor participou da decisão com relação ao afastamento dele do PL, de fato teve a ver com aquelas mensagens?
É evidente que houve um desconforto na hora em que ficou público essa predisposição do Fábio Van Garten de antagonismo à primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu não participei dessa decisão. Ontem, tomei conhecimento pela imprensa que ele foi desligado do partido. É evidente que há uma quebra de confiança, e isso, eu não tenho dúvida que será entendido por todos. Agora, senador, para a gente encerrar, sei que a gente já se alongou aqui, queria falar sobre a CPI do INSS, que deve ser instalada... Pois não. Desculpa. Imagina. Que deve ser instalada agora, né, com o apoio das duas casas. Como é que está isso? Olha, nós desde o início, nós propusemos a CPMI, porque acreditamos que há um problema de seletividade no processo investigatório. Não é possível acreditar, primeiro, na tese que o governo está engendrando e anunciando à opinião pública, que o governo do presidente Bolsonaro montou um esquema de corrupção para beneficiar entidades sindicais, em especial a do irmão do atual presidente Lula, a CONTAG, a UGT, a CUT, a Força Sindical. É uma tese absolutamente inverossímil, mas eles repetem isso como mantra, certamente orientados pelo Sidrônio, que é o marqueteiro do Palácio do Planalto. Em função do fato de que 10 ou 11 entidades foram cadastradas na época que Bolsonaro era o presidente da República. A confiar nessa tese, nós vamos imaginar que quem fabrica um carro é responsável se no futuro alguém que compra esse carro cometa um acidente. Então, o cadastro de entidades é um dispositivo legal que existe desde 1991, mas essa tese espatafúrdia, né, ela é repetida como um mantra pelo governo e pelos seus representantes. Depois... Muito bem. Opa! Desculpa. Eu achei que o senhor tinha encerrado. Depois, pode continuar, por favor. Nós temos um outro problema. Como é que pode se acreditar que este governo ou prevaricou ou foi letárgico e incompetente? Porque você sai de 2 milhões de associados no final de 2022 para 9 milhões e 600 mil associados em meados de 2025, e o governo disse que só soube quando houve uma pressão policial. Ou tinha cúmplices, bandidos, que se utilizaram da estrutura da Previdência Social para roubar velhinhos indefesos, e esses têm que ser identificados, esses têm que ser apenados, esses têm que ser publicamente colocados na situação em que eles merecem, que é a prisão e a cadeia, ou esse é um governo de incompetentes. Acho que ambas as possibilidades são possíveis, e a gente só vai conseguir averiguar, né, numa CPMI, onde não haja essa seletividade das investigações. Muito bem, agora sim a gente conversou com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho por aí.